Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, hoje chegou uma história aqui que ela contou, vai fazer quase 10 anos aqui no canal. E eu decidi ler a história, ela mandou uma atualização, mas eu falei, cara, eu vou ler a história, né, novamente. Não é uma história assim tão grande, mas é uma história boa, tá? E na época era até casos de família, né, que a gente colocava. E eu falei, vou ler novamente e já ler com o update dela, porque eu sei que de 10 anos pra cá esse canal triplicou de pessoas, né? Ou até mais. Então vamos lá. Vamos contar aqui. Vamos contar aqui a história da nossa Alice de hoje. Olá, Dani! Vou contar um pouco sobre a minha vida e a minha história, como se fosse um desabafo para mim. Me chamo Alice e fui adotada por uma família aos 2 anos de idade, pois o filho biológico dessa família faleceu aos 8 anos, de câncer no cérebro. Alguns dias antes dele morrer, ele disse à minha mãe adotiva que era para ela pegar uma criança para ficar no lugar dele, para cuidar dela e do meu pai adotivo, pois ele sentia que iria morrer. Dito e feito, ele se foi. Após o falecimento dele, essa família me adotou. Sim, adotou entre aspas, pois não foi bem uma adoção legal perante a justiça. Eu morava nessa época no interior do Paraná. Esse casal queria muito uma criança, então eles comentaram com um amigo da família que queriam pegar uma criança para criar. Como esse amigo da família sempre viajava para o interior, ele acabou conhecendo minha avó paterna, e como ela era muito velha para me criar, ela acabou me dando para esse amigo da família. Foi exatamente isso que eles me contaram. Eu vou explicar o porquê mais na frente. Chegando na casa da família, eles me trataram muito bem. Ao passar os dias, fui me acostumando com essa nova família. Fiquei muito apegada ao meu pai, contrário da minha mãe, que sempre foi ríspida comigo. Ela era professora, então todas as crianças a cumprimentavam com um beijo e um abraço. E quando eu fazia isso, ela dizia, eu não gosto de beijo e abraço, sai daqui, Alice. Aí eu perguntava o porquê das crianças da escola poderem beijar ela e eu não. Ela simplesmente virava as costas e me deixava falando sozinha. Eu sempre fui uma criança gordinha. Na verdade, gente, eu era uma bola. As crianças sempre tiravam sarro pelo meu peso. Às vezes eu passava o recreio toda sozinha, sem falar com ninguém. Nessa mesma idade aconteceu um fato do qual eu me lembro como se fosse hoje. A minha mãe adotiva tinha feito almoço, e como eu gostava de comer muito, eu sempre repetia o prato. Eu sempre tive a mania de pedir para ela se eu podia pegar mais comida. Em uma dessas vezes eu perguntei, mãe, posso pegar mais comida? E ela foi a pessoa mais grossa do mundo. Ela olhou para mim e disse, eu não me importo. Tipo, você não me importa. Meu pai apareceu bem na hora que ela falou isso. Ela viu aquela cena e falou, por que você fala desse jeito com ela? Ela é apenas uma criança. Ela apenas continuou resmungando e foi para a sala com meu pai. Meu pai, Dani, ele foi um herói para mim. Ele sempre ficava perto. Eu sempre ficava perto dele. Ele brincava comigo, me fazia sorrir. Enfim, o tempo foi passando e quando eu tinha 11 anos, meu pai adoeceu. Ele ficou 21 dias em coma. E logo depois ele faleceu. Foi aí que meu mundo acabou. Fiquei sem chão, pois ele era meu porto seguro. Meu pai é ex-militar aposentado. Ele ganhava razoavelmente bem. Nunca faltava nada aqui em casa. Tínhamos conforto, tudo de bom. E eu e minha mãe adotiva não sabíamos que o meu pai era casado no papel com outra mulher. E desse casamento ele teve um filho.
Mas a ex-mulher e meu pai, eles não viviam juntos há muito tempo. Então, ele não separou no papel da outra mulher, né? Ele continuou casado ali com ela. Alguns dias após o falecimento do meu pai, essa mulher veio no portão de casa do nada, confrontando minha mãe adotiva, querendo reivindicar os direitos dela. Ela queria todo o salário do meu pai e disse que entraria na justiça contra minha mãe adotiva. Minha mãe apenas disse que a justiça iria decidir quem ficaria com o dinheiro. Gente, foi a pior coisa que aconteceu. Minha mãe conseguiu legalmente o direito de ficar com todo o dinheiro do meu pai. Mal sabia eu o que estava por vir. Esse dinheiro era amaldiçoado. Traria problemas graves futuramente. Enfim, o tempo foi passando. Eu fui crescendo e me tornei uma adolescente rebelde. Nunca superei a morte do meu pai. E para piorar, o tratamento da minha mãe comigo não era dos melhores. Quanto mais ela me maltratava, mais eu me revoltava. Eu chegava a dormir na rua para não ter que ficar em casa. Em uma dessas vezes que eu voltei da rua, ela me trancou para fora de casa. Disse que ali eu não entraria mais. Eu não tinha para onde ir. Então eu pulei o portão de casa e fiquei ali no quintal mesmo. Ela falava mal de mim para todo mundo, falava que se arrependia de ter me pego. Ela me humilhava psicologicamente. Teve um dia que provavelmente isso foi armado, vou te explicar depois. Eu sempre perguntei a ela sobre meus pais biológicos, pois eu queria saber, né, quem eram eles, por que me deram, por que eu fui adotada. Mas eu queria saber por que eles fizeram isso comigo. Um dia ela chamou uma mulher lá em casa que se dizia a irmã da minha mãe, biológica, e dizia que essa minha mãe me teve adolescente e que era para eu nunca mais querer saber dela e do meu pai, pois eles já tinham morrido há muitos anos, que era para eu me conformar. Eu acreditei e nunca mais procurei saber se eles estavam vivos. Nisso apareceu um sobrinho dela aqui em casa pedindo lugar para ficar. Ele tinha brigado com a mãe e não tinha onde morar. Minha mãe adotiva ficou com dó dele e cedeu a casa de cima para ele morar. Até aí tudo bem, cada um vivendo sua vida. Não tinha problemas. Minha mãe sempre ajudava ele no que era preciso. Ajudou ele a tirar um carro, ajudou financeiramente, fez de tudo. Parecia que ele que era o filho dela. Eu não importava muito, eu era uma adolescente, nessa época eu tinha 16 anos. Bom, mas minha mãe nessa época foi assaltada, então ela começou a ficar com medo de sair na rua. E nisso, como ele tinha carro e o lugar onde ela recebia era longe, ele começou a receber o pagamento da minha mãe. Ele começou a pagar as contas de casa. Eu me oferecia para ir pagar, mas ela não deixava. Mas enfim, nesse meio tempo apareceu um outro sobrinho pedindo ajuda, pois não tinha onde morar. Detalhe, ele e a mulher dele. Minha mãe adotiva tinha feito uma casa no terreno e cedeu a casa da frente para ele morar. Só que esse sobrinho, ele era usuário de drogas e foi um inferno. Ele sempre pedia dinheiro para minha mãe e ela dava. E não era pouco dinheiro não, tá? Todo final de semana ele pedia dinheiro a ela. E quando ela não dava, ele se revoltava com ela. Era grosseiro, respondia. Ele chegou a roubar coisas aqui em casa para comprar drogas. Nossa casa tinha virado alvo de usuários de drogas e ponto de venda também. Um dia eu vi pela janela, de noite, o carro da polícia rondando a casa. Fiquei morrendo de medo. Sempre falava para minha mãe adotiva o que estava acontecendo, mas ela não via. Bom, para ela pouco importava se ele usava drogas ou não. Ela o defendia como se fosse um filho dela. E ai de alguém falasse mal dele. Ela não admitia isso. Em um determinado dia, ele roubou 2 bicicletas aqui em casa. Eu fiquei muito furiosa com isso. Cheguei a discutir com ele e para ele sumir dali, acho que ele estava em efeito de drogas, ele ficava rindo da minha cara, sabe? Minha mãe o defendia muito. Ela dizia que preferia ele do que eu. Falava assim: se tiver alguém que sair dessa casa aqui, vai sair você, porque você não é nada minha. Olha que horror, gente. Sério. Ai, Jesus. Bom,
Ai, se alguém falasse mal dele, Dani. Ela não admitia. Um dia ele roubou 2 bicicletas aqui em casa. Eu fiquei furiosa com isso. Cheguei a discutir com ele. Pra ele sumir daqui, sabe? Acho que ele estava sob efeito de drogas e ele ficava rindo da minha cara. A minha mãe o defendeu. Dizia que preferia ele do que eu. Que era pra eu não sair falando dele na rua. Minha nossa. Algum tempo depois, o sobrinho dela, esse que morava na casa de cima, passou a tomar conta de tudo. Ele, com a ajuda da minha mãe, montou seu próprio negócio, comprou um carro do ano, come bem, se veste bem, com as melhores roupas. Ela deu o cartão... Tô ficando nervosa com essa história. Ela deu o cartão de pagamento a ele, né, da aposentadoria que ela recebia, e ele fez até uma casa para ele morar fora do terreno. Enfim, a vida dele estava maravilhosa. Toda a minha família ficou sabendo disso. Tentou interferir. E mais uma vez ela foi agressiva. Chegou a agredir a minha prima por defender ele. Ela começou então a beber e fumar. Antes minha mãe era da igreja. Eu fiz de tudo para ela parar com isso. Tirava a bebida dela, jogava fora o cigarro. E toda vez que eu fazia isso, ela me xingava. Dizia que a casa era dela e que eu não tinha por que eu fazer aquilo. Eu tentei contornar a situação, exigi que ela tomasse o cartão dele. Eu inúmeras vezes, gente, tentei pegar o cartão. Ele estava deixando a gente na miséria. Ele foi fazer a cabeça da minha mãe para que ela passasse essa casa para o nome dele e cuidasse de toda a parte financeira dela. Ele conseguiu. Quando eu descobri essa sujeirada, eu fui perguntar o porquê que ela tinha feito isso. E ela disse na minha cara que não me devia satisfações porque eu não era filha dela. Chegou a me expulsar de casa. Se eu não saísse, ela disse que chamaria a polícia para me tirar. Ela tinha um ódio tão nítido de mim que dava para ver nos olhos dela. Ela se transformava em outra pessoa. Eu ficava mal com isso, não dormia, não comia. Não tinha, gente, e nem tenho condições financeiras de sair daqui. Eu fiquei tão mal a ponto de chegar a tentar acabar com a vida dela, né? Fiquei 3 dias de cama. Ela nem olhava na minha cara. No ano novo, alguns parentes distantes vieram aqui em casa. Eu ouvi ela conversando com a minha prima, dizendo que eu era uma inútil, que ela queria que eu saísse daqui, pois eu não era filha dela, e queria me ver morta. Passei o ano novo chorando. Me senti um pouco mais amada. Para me sentir um pouco mais amada, novamente fui tentar encontrar minha mãe biológica. Ou pelo menos alguém da família dela, né? Já que a mãe adotiva falou que a mãe biológica tinha morrido. Vocês lembram, né? Bom, gente, eu consegui achar a minha mãe biológica, tá? Então, depois de muito procurar, achei ela. Achei o endereço e o telefone. Liguei várias vezes e nada. Acabei decidindo ir até a casa dela com um amigo que me acompanhou. Ela não estava em casa, estava só o marido dela. Contei toda a minha história para ele. Ele ficou em choque, pois ela nunca mencionou que tinha tido uma filha. Esse senhor me passou o número do telefone correto e falou para eu ligar em torno das 9 da noite. Chegou no horário combinado, eu liguei. Papo vai, papo vem, acabei perguntando por que ela me abandonou. Ela disse que na época tinha 16 anos e que ela e meu pai estavam num momento difícil. Ela foi embora de casa levando apenas meu irmão. Sim, descobri que eu tinha um irmão. Depois que ela largou meu pai, ela nunca mais voltou a querer saber de nós. Perguntei a ela se ela tinha uma irmã. Ela disse que tinha apenas um irmão, mas morava em outro estado. Perguntei se ela tinha ido me procurar depois de me abandonar, e a resposta dela foi que nunca tinha ido me procurar. Então, teatrinho da minha mãe biológica era falso, que falou lá da irmã, lembra? Que essa aqui é sua tia, irmã da sua mãe, que morreu, tal. Enfim, a gente tinha marcado de se ver, mas passou alguns dias, ela me retornou e desmarcou. Dei de cara com a indiferença dela. Ela disse que não era o momento de revelar a minha existência ao meu irmão. Ela me esconde do meu próprio irmão. Ela esconde que tinha uma filha. Eu nunca entendi isso. Eu fiquei com muita raiva.
então não quis mais saber dela. Apaguei o contato da agenda. Passaram-se uns dias, eu consegui um emprego com uma amiga. E pensei, nossa, minha vida vai melhorar, né? Não. Eu estava trabalhando certinho, passava o dia todo fora, quase nem via minha mãe adotiva. Isso era um alívio para mim. Cheguei a comprar coisas para minha mãe, roupas, mimos. Foi aí que a minha própria amiga começou a dar mancada comigo. Começou a não me pagar direito. Quando pagava era menos que o salário mínimo. Começou a aumentar a minha carga horária. E isso que essa minha amiga fez, né? Ela sabia de tudo que eu passava em casa. Então eu pedi para ela flexibilizar meu horário. Ela entendeu que aquilo era uma ofensa e começou a falar coisas tipo que ela era minha chefe, então eu tinha que obedecê-la. Eu nunca fiz nada de errado e nem para desobedecer ela. Se eu não gostasse, né? Ela disse, se você não está gostando do emprego, saia. E eu decidi sair. Foi um sacrifício escolher entre ser humilhada no trabalho ou em casa. Passaram-se alguns dias, minha mãe adotiva começou de novo a me tratar com indiferença. Esses dias eu estava em casa e ela chegou, a porta do meu quarto estava fechada. Ela abriu e começou a dizer coisas humilhantes para mim. Gente, eu não tinha feito nada. Eu estava simplesmente deitada na cama vendo TV. Ela começou a me xingar de tudo quanto era nome. Falou que eu era uma inútil, imprestável, que eu não servia para nada. E foi aí que eu peguei e empurrei ela do meu quarto e fechei a porta. Aí, né, o sobrinho lá dela tava ali e ela viu os dois falando mal dela. Bom, voltei pro meu quarto e comecei a chorar, gente. Dani, eu tô vivendo nesse inferno, dia após dia. Eu não sei o que fazer. Tem dias que eu sinto um ódio tão grande. Eu não consigo nem olhar na cara da minha mãe. Tem outros dias que eu sinto tristeza, que eu quero chorar o dia inteiro. Eu fico pensando o que eu fiz para merecer essa indiferença da minha mãe. Poxa, se ela não me quisesse desde o início, por que ela me pegou para me criar? Ela me expulsa de casa como se eu fosse um cachorro sarnento. Ela defende tanto um cara que nem é filho dela. Ele age como se fosse. Eu me sinto um lixo, me sinto humilhada. Eu realmente não sei o que fazer. Estou muito abalada psicologicamente. Esse texto ela mandou, como eu disse, há 9 anos atrás, quase 10 anos. Mas eu estou curiosa para saber como está a vida dela hoje. E você vai saber agora aqui comigo, porque nós vamos continuar a contar. Então vamos lá, hein? Olá, Dani, resolvi voltar depois de alguns anos para contar a minha história. Bom, em 2017 aconteceu uma reviravolta. Minha prima, que fazia contabilidade da minha mãe e também a prova de vida para minha mãe não perder o benefício, descobriu que o meu primo estava roubando todo o dinheiro dela. Bom, não precisava nem descobrir, né? Pelo que você contou na primeira história, a gente já tinha essa noção, né? Então a minha prima chamou a minha mãe no escritório e falou: tia, fulano está te roubando. Todos os extratos estão aqui. Minha mãe ficou furiosa, batia na mesa, encarava minha prima e dizia: não acredito, isso é mentira. Mas a máscara dele caiu. Nos extratos bancários apareciam gastos de água, luz, telefone, que nem eram nossos. Tinham 3 empréstimos no nome da minha mãe e a gente passando fome, sem ter nem o básico para comer. Mesmo com todas as provas na cara, a minha mãe preferia acreditar nele. Chamou minha prima de tudo quanto é nome, até de ladra, sendo que ela só estava tentando ajudar. Gente, sua mãe tem que se ferrar mesmo. Ele, claro, saiu como santo da história. No mesmo dia, pegou minha mãe, levou até o escritório da minha prima, houve um confronto, discussão. Minha mãe saiu de lá acreditando mais nele e achando que a minha prima era vilã. Eu fiquei no meio desse furacão, sendo confrontada dentro de casa só por estar ao lado da minha prima. Foram tempos terríveis, pois eu era diariamente confrontada, ignorada, xingada. Em 2018, comecei a notar minha mãe abatida. Ela não queria sair da cama, bebia, fumava mais que o normal. No final do ano só queria dormir. Dormia o tempo todo. Ela não tinha ânimo e eu comecei a me preocupar de verdade.
Um dia, ela caiu no quintal dando comida para os cães. Quando a encontrei, sentada na área, me desesperei. Chamei ajuda, levei na UPA. Disseram que tinha sido apenas uma queda. Deram alguns pontos e nos liberaram. Mas eu sabia que não era só aquilo. Passei a festa de fim de ano grudada nela. Eu e ela sozinhas em casa. O sobrinho querido mal aparecia. Tinha ido para a praia. Com luxo e conforto. Eu e minha mãe cada vez, Minha mãe cada vez mais cansada e frágil. Na virada do ano eu falei, chega mãe, você vai no médico comigo. Ela já estava se debilitando muito rápido. Marquei a consulta. No consultório veio o diagnóstico. Câncer de mama, estágio avançado. Ali meu mundo desabou. Eu não sabia o que fazer. Era só eu e ela no mundo. O sobrinho torrando dinheiro como se fosse dele. Minha mãe estava brigada com a minha prima, então não tinha apoio da família. Comecei a cuidar da minha mãe. O postinho do bairro nos encaminhou para um hospital de referência de câncer no Paraná. Larguei tudo para cuidar dela. Consultas, exames, quimioterapia, tudo era comigo. Então veio aí, a época das máscaras. Tudo no meio desse caos. Um dia o gás acabou lá em casa. Precisei pedir ajuda. Sabe quem apareceu? A minha prima. Aquela que minha mãe tinha rejeitado, humilhado e escorraçado. Ela trouxe uma botija de gás, pois eu não tinha gás nem para fazer comida para minha mãe. A gente estava numa pobreza. No começo ficou receosa de entrar, mas eu implorei. Falei, entra prima, minha mãe vai te receber. E minha mãe recebeu, tratou bem. E ali um fio de reconciliação começou. Mas quando o sobrinho querido descobriu, ficou furioso. Ele queria impedir a minha prima de entrar lá. E eu falei, ela está aqui para nos ajudar. Exigi que minha mãe pegasse o cartão de pensão de volta. Eu precisava do dinheiro dela para comprar comida, remédios, e ele se revoltou. Ele falou, a partir de agora eu não faço mais nada, se virem. Eu e minha prima então levamos minha mãe em todas as consultas, em todas as sessões de quimioterapia. Doía ver minha mãe sofrer, mas eu queria que ela ficasse bem. Chegou um momento em que ela não conseguia mais andar. Ela começou a usar fraldas. Eu dava comida na boca, cuidava como se fosse um bebê. Larguei minha vida para cuidar dela. E vou ser sincera, eu faria tudo de novo. Sabe o sobrinho querido? Teve a capacidade de nos expulsar da casa dela, com ela de cama. Sim, gente. Ele disse, se vocês não saírem daqui, vou chamar a polícia. Essa casa não é de vocês. E ele tinha razão. Antes da minha mãe adoecer, ela tinha passado a casa para o nome dele. No fim, quem cuidou dela fui eu, a filha rejeitada. Peguei minha mãe e fomos para a casa da minha tia, irmã dela. Foi difícil, minha tia queria cuidar do jeito dela e eu do meu. E nós duas sem casa, dependendo da boa vontade dos outros. Meu Deus, mas sua mãe... Bom, cuidei dela. No dia 28 de agosto de 2020, minha mãe faleceu na minha frente. Eu ligava para o SAMU implorando ajuda, mas não tinha mais nada a ser feito. Ver ela morrer foi a pior cena da minha vida. Eu choro só de lembrar. Como era a época das máscaras, foi um velório pequeno. Diz ela que aquele filho teve ainda coragem de aparecer. Depois disso, eu entrei na justiça e tentei reaver a casa. Ainda está na justiça. Não tenho muita confiança nesse processo, mas o que me dói de verdade não é a casa, e sim o que eu vivi. Hoje eu sigo em frente, moro sozinha, tenho um namorado que, apesar dos perrengues, está sempre comigo. Hoje eu sou formada em enfermagem por causa da minha mãe. Trabalho cuidando de pessoas, assim como cuidei dela. Nunca conheci meus pais biológicos, nem a mãe que tinha marcado aquele encontro, lembra? Muito menos meu pai. Eu nunca soube nada deles. Desde então, na verdade, nem quero saber mais. E agradeço por não saber. Bom, o fim da minha história, gente, é que eu fui a filha rejeitada, mas fui a filha que também estava lá, para dar o último suspiro junto com ela. E ela falou assim que hoje, é assim que está a vida dela. Olha, Alice, eu juro que eu queria ter lido outra coisa, sabe? Que a sua vida estava super legal, que você tinha... Mas aqui a gente conta a vida real, E
parece que é sempre assim, minha amiga. Sempre assim. Os mais rejeitados são os que estão ali do lado, os que vão cuidar deles, né? E certas pessoas, infelizmente, não dão valor a isso. Eu tenho certeza que você fez de coração, eu tenho certeza que a sua mãe, né, no final, pelo menos, da vida dela, ela viu ali quem realmente estava do lado dela. E ou a sua mãe, ela foi muito ingênua de dar tudo isso na mão do seu primo, ou realmente ela queria, sei lá, te fazer raiva e fingir ou te punir através disso. Só que ela não notou que ela estava punindo ela mesma, né? Porque enquanto seu primo enriquecia, sua mãe empobrecia, né? Então, ele estava ali levando uma vida boa, com carro, passeando, viajando, comendo do bom e do melhor, e vocês passando dificuldades. Então, às vezes, desculpa falar assim da sua mãe, mas às vezes a ruindade das pessoas deixa ela cega, sabe? Então, talvez ela querendo, né, fazer essa ruindade com você, deixou ela cega pelo que ela queria fazer ali, né? Onde já se viu deixar o cartão com o cara para ele receber a pensão dela, mesmo a mulher mostrando lá que tinha empréstimos no nome dela, né? Sua prima mostrando que tinha contas. É muito fácil você tirar onda com o dinheiro dos outros, né? E era isso que ele fazia. Só que a sua mãe, infelizmente, tinha esse problema, né? Eu não sei se ela queria te punir, eu não sei se ela queria se punir, não dá muito para entender ali. Quanto aos seus pais adotivos, é uma pena, porque a sua mãe ali, ela sabia, talvez seu pai nem saiba da sua existência, não sei, mas a sua mãe, ela soube da sua existência, ela teve a chance de, sabe, de consertar talvez ali o que ela tinha feito no passado, quando ela tinha, igual ela falou, era muito nova, tinha problemas com seu pai. A gente até consegue entender isso, né? Eu mesmo falo, gente, se você não tem como, né, educar bem seu filho, se você não tem como dar o básico para ele, então dê para alguém que tem amor, alguém que vai dar. Que bom que você teve o amor do seu pai, então você soube o que era o amor ali de pai para filho. Mas a sua mãe, ela teve essa chance ali de resgatar com você, até achei que nessa carta você ia falar que vocês se encontraram, e infelizmente ela não quis. Ela preferiu deixar como estava, né? É triste, mas é a realidade. E é a sua realidade, Alice. Espero que bom que você se formou em enfermagem, que bom que hoje você tem uma pessoa que aí, como diz você, né, nos perrengues aí, mas tá do seu lado. Mas faça a sua profissão valer a pena, assim, sabe? Lute por você hoje. Você lutou pela sua mãe e eu acho que hoje tá na hora de você lutar por você, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.